Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá bom? Vamos tratar hoje aí mais um assunto. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, beleza? Se inscreva aqui para a gente poder crescer essa família, essa tribo, né? E assim o YouTube vai continuar entregando aí esses vídeos para mais pessoas e isso vai fazer com que o algoritmo trabalhe bem. Então faz aí a sua inscrição, não vai te custar nada, não leva nem 10 segundos, é só se inscrever aí, deixa uma curtida e vamos tratar aqui do assunto, tá bom? Se você é novo aqui no canal, né, eu falo assim, se você já se inscreveu e é novo, muito obrigado aqui também pela sua inscrição, pelo seu interesse em estar aprendendo cada vez mais sobre esses assuntos. Bom, essa é uma série de vídeo respostas aos ateus, no caso, e mais uma vez a gente vai estar respondendo os questionamentos ou as falsas comparações que muitos ateus aí, os novos ateus, fazem no caso, tá certo? Então, assim, no vídeo de hoje a gente vai tratar se Deus ele autorizava, permitia que pessoas fossem sequestradas para se tornarem escravas no caso. Então vai ser exatamente isso que a gente vai estar dando aí uma observada. Já tem vídeos aqui na playlist do canal onde eu já abordei alguns assuntos sobre a comparação que os ateus fazem sobre a questão da escravidão, né? E que eles criticam, no caso, dizendo que seria a mesma coisa das escravidões que aconteceram recente aqui no Brasil e em outros países. Já tem vídeo respostas a isso, você pode assistir aqui no caso. Então, todos sejam bem-vindos. Se você é agnóstico, se você é ateu, se você é cristão, esse conteúdo ele vai abrir, vai expandir aí as informações no caso. Eu não sou ateu, entendeu? E não estou ligado a nenhuma congregação no caso, mas acredito que há sim um Deus criador responsável por manter o universo no caso, que seria o Deus da Bíblia no caso. E isso eu me senti na oportunidade de gravar uns vídeos resposta, porque eu vejo muitos críticas e questionamentos sobre esses assuntos e eu não vejo muitos conteúdos assim, respostas especificamente para determinados temas mais detalhados, né, específicos dos questionamentos dos ateus. Então a gente vai estar tratando um assunto aqui, eu vou tratar o assunto, vou pegar ponto por ponto, etapa por etapa, e a gente vai tratar cada um desses detalhes no caso. Vamos começar então. Lembrando que o vídeo vai tratar se Deus autorizava o sequestro de pessoas para vendê-las como escravos. Vamos lá. Bom, Felipe, tem alguma menção sobre sequestro dentro da Bíblia? Sim, a gente temos leis de antissequestro dentro da Bíblia e isso é muito importante porque já vai mostrar um contexto totalmente oposto do que muitos críticos falam no caso, né? Então vamos mostrar aqui. Ou seja, essa característica ela é tão importante e única na lei mosaica e ela mostra totalmente uma punição muito séria para aquelas pessoas que raptam, que sequestram alguém no caso, né? E vender essa pessoa como escrava. Quem fazia isso era punido com a pena de morte, no caso. Então, a pessoa que fizesse algo dessa magnitude, ela seria punida com a pena de morte. Então, assim, uma característica muito importante dessa lei mosaica, no caso, ela garantia essa segurança para os cidadãos de Israel, no caso. O que já é um contexto totalmente diferente das escravidões que aconteceram aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as pessoas às vezes eram trazidas de fora, à força, né? Na marra, presas ali dentro de porões de navios, e muitos morrendo, vindo sem a própria vontade, sendo trazidas, raptadas de outros lugares, no caso, outras vendidas, né? A tribo de uma determinada região vendia ali, negociava
e autorizava que essas pessoas fossem escravas. Veja que o contexto aqui é muito claro e objetivo, que a gente já consegue perceber, e a gente vai ver aqui uns pontos bem importantes. Vamos fazer aqui a leitura de Êxodo capítulo 21, do versículo 16, que diz o seguinte: aquele que sequestrar um homem, quer o venda, quer se for achado em sua posse, certamente será morto. Certamente será morto. Se um homem for pego sequestrando algum dos seus compatriotas, dos filhos de Israel, e ele o tratar com violência ou o vender, então esse ladrão morrerá. Então você deve purificar o mal de entre vocês. Então perceba o seguinte, que é punido com a pena de morte aqueles que sequestram, né? Sequestrar um homem e o vender. Então esse tipo de mercado que era praticado aqui no Brasil, em outros locais, em outros países, é totalmente condenado por Deus. Eu costumo dizer o seguinte: se um pai leva um filho no hospital e essa criança ela está com dores, com incômodos, e essa criança ela diz que está com problema nas pernas, e aí o médico faz uma série de exames e traz um relatório para o pai e fala: olha, essa criança ela vai começar a perder o movimento das pernas se não fizer um tratamento imediato, porque ela está com poliomielite, início de poliomielite. E aí o pai fala: olha, eu não acredito em você, doutor, nas suas provas que você trouxe, eu não vou iniciar o tratamento. O que acontece? Por que eu fiz essa analogia do médico que passou um relatório da saúde de uma criança que tem poliomielite? O pai dessa criança, nesse momento, é você. Você vai escolher se você vai aceitar as evidências, no caso, que eu estou te dando, porque elas estão aqui. O texto é muito claro, especialmente para você que é ateu estudando essa mensagem. O texto ele é muito claro e específico ao dizer que é proibido sequestrar um homem, qualquer pessoa, e que é proibido também que venda, e que se for achado com a pessoa, essa pessoa certamente será morta, no caso. Se um homem for pego sequestrando algum dos seus compatriotas, dos filhos de Israel, e ele o tratar com violência ou vender, então esse ladrão morrerá. Então você deve purificar o mal entre vocês. Então, veja bem, dizer que Deus apoia a escravidão, apoia o comércio de escravo é um absurdo. Ou você é um ateu, você é o ateu nível 1, você é o ateu apenas porque tem um famoso que é ateu e você acha legal, você é ateu também. Ou você é ateu porque você tem dúvidas e não teve respostas ainda plausíveis para as dúvidas que você tem, esclarecimento. Ou você é o ateu grau 3, que é o ateu mais complicado de todos. O mais complicado de todos é aquele que o médico mostra as provas e fala assim: olha, tem que fazer o tratamento porque senão ele vai perder o movimento das pernas, a criança vai perder o movimento das pernas. Aí o ateu vai falar o seguinte: eu não acredito nas suas provas, eu não aceito as suas provas, eu não acredito no seu trabalho. Pois é. Que tipo de ateu você é? Você aceita as evidências ou mesmo te mostrando as evidências você ignora elas? Porque se esse for o caso, eu posso trazer aqui um caminhão de evidências que não vai adiantar de nada. Então, se você colocar na sua cabeça que você não vai aceitar prova nenhuma, mesmo elas existindo, ninguém vai te fazer mudar, do contrário, entendeu? Então você certamente não fazeria o tratamento da criança, porque no caso o médico está com as evidências lá provando, né? Falando: olha, tem aqui o problema de saúde, tem que ser feito um tratamento, tem que dar vacina para que previna esse vírus, no caso da poliomielite, né? Enfim, esse problema. Então, se você tem a mente aberta, imagine uma casa que tenha 1000 janelas. A gente vai abrir
Eu estou abrindo todas as 1000 janelas para você. A gente vai olhar todos os textos, os contextos desses assuntos. Por isso que eu estou fazendo uma série de vídeos. É importante. Se você quer pegar os outros assuntos, é só você ir na playlist do canal e colocar, procurar respostas para ateus, que aí você vai estar estudando ainda mais e se aprofundando nesse assunto. Então primeiro veja e aí você vai abrir ainda mais aí o seu nível de conhecimento, no caso, observando cada evidência e vendo se elas são coerentes e se faz sentido. Então, assim, essa proibição de sequestro é um ponto perdido e ignorado por aqueles que comparam a servidão em Israel com a escravidão no sul antes da guerra. Ou seja, o que acontece? O pessoal, os críticos, na verdade, eles ignoram, na verdade, nem só essa passagem, como diversas outras passagens. E esse que é o problema maior. Por quê? Se a gente quer tratar um assunto, especificamente falando, vamos falar de um assunto de casamento, no caso. Olha, se eu vou trazer um conteúdo aqui para vocês sobre casamento, eu vou pegar todas as passagens que falam sobre casamento dentro da Bíblia e eu vou montar uma série de vídeos falando sobre casamento. Quem iniciou, quais pessoas casaram, quais divorciaram, quais são as vantagens, quais desafios dentro de um casamento, quem instituiu, por que o casamento é importante. Então, assim, e isso precisa ser feito, porque se a gente olhar só pelo um prisma, no caso, um lado do prisma, muita informação fica para trás, pessoal. E aí o que vai acontecer? Você que não gosta de estudar a Bíblia, você vê lá um ateu falando algo e aí você já só acredita naquilo que ele fala e ignora completamente as demais mil janelas que tem. O ateu abriu só uma ali em um ponto específico e você fala assim, não, então para mim acabou, né? Então, assim, veja que é um texto bem claro e objetivo que fala que Deus ele proíbe praticamente o comércio e o sequestro de pessoas. Ele não aceita esse tipo de coisa. E era esse tipo de situações que eram praticadas aqui no Brasil, em outros países. Escravos eram trazidos de fora, eram comercializados aqui, eram vendidos aqui, eram comprados, no caso. Enfim, Felipe, você vai trazer mais vídeos tratando sobre a questão da servidão no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Vou sim, estarei trazendo, entendeu? Obviamente, já tem vídeos gravados, então é importante que você assista também. Nesse vídeo aqui eu não vou entrar no detalhe da diferença entre a servidão do Antigo Testamento com as escravidões que ocorreram. Eu já tenho vídeos gravados aí, é importante que você assista no caso, entendeu? Que trata exatamente, especificamente desse tema no caso. Então a gente já tem aqui uma distinção muito clara. Vou até ler de novo aqui porque é muito importante. Não vejo nenhum ateu mostrando isso daqui. Sejamos sinceros, né, gente? A gente quer tratar o assunto, quer você goste da Bíblia ou não, mas pelo amor de Deus, pelo menos faça isso de maneira honesta. Quer falar sobre escravo, sobre servidão? Vamos pegar, se tiver 300 textos que falam sobre isso, bora pegar os 300 textos e vamos analisar um por um. Não importa se vai dar 200 vídeos, 300 vídeos, 100 vídeos, 50 vídeos, bora fazer. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa pesquisa de maneira, o que eu costumo fazer, eu sempre sou imparcial. Então, não vou puxar a bandeira aqui nem para o ateu e nem também para os evangélicos. Mas eu acredito sim em Deus. Então, tudo naquilo que estiver a favor dos evangélicos, estarei defendendo de acordo com eles. E os que estiverem contra os ateus, né, se as evidências apontar contra os ateus, eu sou completamente contra os ateus, no caso, no sentido ateu que eu falo, pessoal, as ideias, as falsas analogias, as falsas comparações e principalmente a questões de ignorar diversos textos que mostram assim de uma maneira muito clara, igual o sol do meio-dia, que o comércio de escravos era praticamente proibido
e também a venda também era basicamente proibida no caso. A gente tem mais textos para a gente tratar? Temos mais textos para tratar e a gente vai estar tratando nos demais vídeos que eu estarei trazendo. Então, se você é um ateu, ele está falando, ah, Felipe, mas tem mais textos, eu quero que você fale sobre outros textos que tem, que ainda não foi abordado. Calma que a gente vai chegar lá. Então, se você tem textos em mente, obviamente você deve ter, porque são muitos, né? A gente vai falar de um por um e eu vou chegar nesses textos que vocês também querem ter ali um esclarecimento em cima, beleza? Então é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Ficou bem claro aí no caso, né, a questão aí da proibição do sequestro. Então fica bem objetivo explicado aqui que Deus é totalmente contra o sequestro e a venda, no caso, de pessoas. Tanto que isso era punido com a pena capital máxima, que era a pena de morte, no caso, para quem praticasse dessas coisas. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal. Você que já é inscrito, estamos juntos, tá bom? Continue por aqui que a gente vai estar cada dia mais trazendo mais conteúdo e você vai estar aprendendo cada vez mais, tá certo? Valeu, um forte abraço.